Bom dia, queridos. Graça e paz. Estamos aqui para compartilhar sobre mais um maná diário. Quero falar um pouquinho nesse maná sobre o princípio da obediência. Queridos, quando você olha para Daniel, por exemplo, Daniel, quando recebe um decreto do rei que não poderia mais orar durante tanto tempo, 30 dias, se eu não me engano, Daniel continua orando, continua desenvolvendo a sua vida em Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, recebeu uma ordem para se prostrar diante do rei, diante de um decreto, eles não fazem isso. Eles permanecem obedientes. Quando você olha para Jesus, né, que a Bíblia diz que foi obediente, que foi fiel até a morte. Queridos, o princípio da obediência é algo assim extremamente poderoso. Muitas pessoas pensam que a obediência ela nos livra de dificuldades. Pelo contrário, a obediência ela nos leva a viver dificuldades, ela nos leva a passar por pressões. Daniel foi parar na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Jesus, devido à sua obediência, foi levado até o Calvário. A obediência, ela parece que nos coloca numa situação mais difícil. Permanecer, melhor dizendo, obediente, parece que nos coloca numa situação mais ruim do que permanecer na desobediência. Pela obediência de Daniel, ele foi lançado na cova. Pela obediência de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram parar na fornalha. Pela obediência de Jesus, ele foi parar na cruz do Calvário. Então, qual a vantagem de ser obediente? Qual a vantagem de eu permanecer fiel ao Senhor, de eu obedecer ao Senhor? O que eu quero te dizer nesse dia, queridos, é que a obediência ela não te livra das dificuldades, das tempestades. Ela não te livra dos reveses da vida. Na verdade, eu acredito até o oposto sobre isso. Eu acredito que quando nós queremos permanecer debaixo de obediência, nós enfrentaremos situações muito piores. Então, queridos, a obediência ela não te livra de dificuldades. Não, mas eu sou obediente ao Senhor, eu sirvo o Senhor em obediência e acontecem essas coisas comigo. Pois é, a obediência ela não te livra dos reveses, ela não te livra das dificuldades. Porém, a diferença da obediência para aqueles que não são obedientes é que a obediência traz o respaldo de Deus. Como é maravilhoso isso, queridos. A obediência ela não vai te livrar das dificuldades. Estou servindo ao Senhor com integridade de coração, eu estou servindo a Deus e passando por isso. Então, a obediência ela não te livra dessas coisas. Porém, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas fechou a boca dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Deus inibiu, Deus proibiu que o fogo queimasse a vida deles. Deus não livrou Jesus do Calvário, mas Deus o ressuscitou. O que eu quero te dizer, queridos, é que por mais que a obediência não nos livra das tempestades, dos reveses, a obediência te respalda. A obediência traz o respaldo de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Vale a pena ser obediente? Vale. Seremos livres de tempestade por causa da obediência? Não. Mas nós seremos respaldados pelo Senhor. Nós teremos o respaldo de Deus, nós teremos o livramento do Senhor. Muitas vezes passaremos pela fornalha, mas não seremos queimados. Muitas vezes passaremos pela cova dos leões, mas os leões não vão nos atingir. Quando você olha para Salmos 91, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Preste atenção que o salmista não está dizendo ainda, o Senhor me livra do vale da morte, da sombra da morte. Às vezes nós não somos livres, querido, do vale da sombra da morte, mas somos livres da morte. Às vezes andamos pelo vale da sombra da morte, mas não somos livres da morte. Mas uma coisa é certa, aqueles que permanecem em obediência desfrutam do respaldo do Senhor. Uma nova semana está começando. Ande em obediência com o Senhor, ainda que haja revés. Seja obediente até a morte. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.